capítulo 7 vai deixar claro, quando este regenerado, este salvo, procura em sua caminhada fazer a vontade de Deus, por meio das suas próprias forças, com a sua própria capacidade, é derrota na certa. Por isso que Paulo vai dizer ali que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, ele não pode. E o mal que ele não deseja, esse ele o faz. Então, capítulo 7, Paulo vai apresentar essa luta que todo nascido de novo, todo regenerado vai enfrentar. E vai perceber que é impossível agradarmos a Deus por meio das nossas próprias forças. Isto é, nós somos transformados, regenerados, mas servir a Deus, fazer a vontade de Deus, só é possível por meio da dependência total do Espírito Santo. Uma verdade que nós vamos encontrar no capítulo de número 8. Capítulo de número 8 apresenta o salvo, o cristão, fazendo a vontade de Deus, mas não com as suas próprias forças, mas sim na dependência do Espírito Santo. E de repente, a partir do capítulo 9, Paulo vai abrir um parêntese e apresentar o plano escatológico que Deus ainda tem para com a nação de Israel, aonde Deus revela através do apóstolo, especificamente no capítulo 11, a restauração que Deus trará para este povo como nação, os enxertando novamente na sua própria oliveira. E o capítulo 12 em diante, Paulo então começa a fazer uma aplicação de todas essas verdades essenciais que dizem respeito ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e especificamente sobre a doutrina bíblica da salvação. Então nós temos aqui no capítulo 12, já na introdução, Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É como que se Paulo, a esta altura, quando ele começa a aplicar a mensagem que ele ensinou, que ele escreveu até este momento, ele então faz um apelo. A ideia por trás desse termo aqui, que é traduzido por rogo-vos, é como que se fosse uma súplica. É como que se o apóstolo estivesse praticamente implorando para que os cristãos viessem então considerar aquilo que Cristo havia feito em favor deles. A tão grande salvação a qual eles estavam desfrutando, que eles viessem considerar tudo que Jesus Cristo renunciou e suportou para nos proporcionar uma posição novamente perante Deus. E levando em conta todos esses benefícios advindos da obra redentora, venhamos então nos apresentar integralmente ao Senhor. Venhamos nos entregar sem reservas. Pois esta ideia de Paulo, quando ele diz, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, Paulo tem em mente o culto no Antigo Testamento, onde, por vezes, uma das formas da adoração é quando um animal era oferecido integralmente no altar do holocausto. Então, Paulo vai pegar este exemplo do culto e vai aplicar ao culto cristão. Isto é, a ideia aqui não é da entrega do meu corpo em si, mas todo o culto que eu posso oferecer a Deus, e este culto, sim, é oferecido através deste corpo físico. Então, Paulo está aqui nos orientando que, considerando a grandeza da obra redentora que Cristo operou em favor de nós venhamos servi-lo, nós venhamos cultuá-lo sem reservas,
que o nosso culto venha a ser um culto em que venhamos nos entregar plenamente e totalmente ao nosso Senhor. Porque às vezes, no serviço cristão, nós temos a tendência de querermos nos envolver simplesmente com o que é mais fácil para nós, o que é mais conveniente. E nem sempre o que é mais conveniente para nós é o que Deus de fato quer para cada um. Por vezes, a vontade de Deus no que tange o culto, ou até mesmo o propósito para o qual Deus nos chamou, esta vontade vai totalmente como o oposto daquilo que nós desejamos. Entretanto, na obra de Deus, no serviço cristão, nós não fomos chamados para fazermos o que queremos fazer. Afinal de contas, nós estamos servindo a Deus, o culto é a Ele, então devemos servir onde Ele quer e da maneira que Ele quer. E este servir deve ser um servir integral. O verso 2, Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então preste atenção que este culto racional, isto é, o nosso culto é um culto que deve ser com entendimento. Você deve compreender o propósito para o qual você foi chamado e a função específica que você deve exercer com base no chamado divino na sua vida. Entretanto, há alguns embaraços, alguns impedimentos que por vezes se levantam e atrapalha que venhamos então oferecer este culto racional, este culto com entendimento do que de fato Deus quer para nós em sua obra. É por esse motivo que Paulo então vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Isto é, nós como cristãos não devemos ser moldados pelo padrão mundano. Paulo está dizendo que à medida que nós permitimos que os padrões mundanos venham nos influenciar, isto, de uma certa forma, acaba sendo um bloqueio para nós compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, na sua plenitude, na sua totalidade. Então, Paulo começa a falar sobre uma renovação do nosso entendimento. Isto é, por vezes é necessário que nós venhamos buscar uma renovação para tirarmos algumas cascas, para tirarmos algumas ideias defeituosas no que diz respeito ao culto que oferecemos a Deus, no que diz respeito à maneira como nós servimos a Deus, como nós exercemos os nossos dons espirituais. Ele vai concluir dizendo: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo apresenta aqui algo como ele mesmo classifica como sendo a perfeita, agradável vontade de Deus. E essa perfeita e agradável vontade de Deus, ela é compreendida por nós à medida que não temos uma mentalidade mundana. Isto é, todas as vezes que nos deixamos influenciar pelo padrão mundano, automaticamente isso cria uma barreira, cria um impedimento para que venhamos compreender a vontade de Deus. E mais uma vez, a vontade de Deus aqui não diz respeito àquela vontade de Deus em relação a questões pessoais da nossa vida. A vontade de Deus aqui, que é perfeita, agradável, não diz respeito a que namorado ou namorada, por exemplo, um jovem deve escolher para se casar. Qual faculdade alguém deve escolher? Qual a profissão? Qual atividade secular você deva
procurar exercer. Esta vontade de Deus aqui não diz respeito a estas coisas pessoais, que Deus também tem vontades específicas para nós. Entretanto, aqui neste texto, esta vontade de Deus diz respeito àquilo que vai ser tratado no contexto, conforme nós vamos aqui já pegar desde o verso 1 no capítulo 2. Vejamos os versos seguintes. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo vai começar agora aqui a trabalhar a questão dos dons espirituais. E é muito curioso e interessante, porque às vezes temos a tendência de descontextualizarmos o texto, como que se Paulo estivesse iniciando um novo assunto. Na verdade, o assunto é um só, do verso 1 até o verso de número 8. Paulo está tratando sobre o culto racional que oferecemos ao nosso Deus. Então, Paulo começa a apresentar aqui alguns inimigos, alguns elementos que podem atrapalhar este culto, podem atrapalhar a nossa compreensão de como devemos servir a Deus. Logo, nós entendemos que a vontade de Deus aqui, que é perfeita e agradável, diz respeito especificamente aos dons espirituais que Deus tem nos concedido. E é através do dom espiritual que Deus concedeu a mim, concedeu a você, que nós oferecemos o nosso culto racional a Ele. Isto é, somente quando você compreende a sua função no corpo de Cristo, o seu chamado, qual o dom que Deus confiou a ti, e o usa adequadamente, que você então está compreendendo a boa e perfeita vontade de Deus, e está apto então a oferecer um culto racional ao nosso Deus. O verso 13, então, Paulo vai começar a detalhar este ponto. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que interessante. Antes de começar a falar sobre os dons, Paulo já inicia nos dizendo, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber. Então prestemos atenção que a base para a distribuição de tais dons espirituais, ou até mesmo ministeriais, é a graça de Deus. É muito comum, às vezes, nós imaginarmos que dons espirituais são conferidos a nós, talvez por mérito, por esforço pessoal. E esta não é uma verdade bíblica. Conforme nós vamos aprender em 1 Coríntios, capítulo 12, dons espirituais são conferidos pelo Espírito Santo, e isto é uma obra da graça. O Espírito Santo de Deus confere dons a cada um conforme Ele quer. Não é conforme eu quero, não é conforme você quer. Nós podemos até orar e clamar por dons. É até interessante, porque quando Paulo nos orienta a buscarmos pelos melhores dons, ele vai sempre colocar no plural. Porque a ideia é que a igreja venha orar e buscar pela manifestação de dons. Porque, afinal de contas, o dom não é para mim. O dom é para a igreja.
O dom é manifesto através da minha vida, da sua vida, mas este dom tem um objetivo específico. Não é beneficiar a mim, é beneficiar a igreja, o corpo de Cristo. Dons espirituais é para edificação da igreja. E nós somos os instrumentos nas mãos de Deus para esta grande edificação. E tudo começa com graça, isto é, favor imerecido. Na sequência, o apóstolo vai nos dizer, versículo de número 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, olha que importante e que interessante, nós somos um corpo com muitos membros, mas nem todos têm a mesma operação, nem todos exercerão a mesma função, nem todos oferecerão um culto racional através do mesmo dom espiritual. O porquê disso? Porque é muito comum na igreja, às vezes, os irmãos desejarem apenas aqueles dons que estão mais em evidência na igreja, aqueles dons que proporcionam mais destaque. Você já prestou atenção que sempre as pelejas e as disputas que ocorrem dentro das igrejas não é para, por exemplo, realizar uma missão lá na África, não é. Se o pastor colocar um horário de oração de madrugada na igreja, não tem briga para ver quem chega primeiro, para ver quem ora mais. Você já conheceu alguém brigando dentro da igreja para ver quem passa mais tempo orando? Não existe isso. A briga sempre é para ver quem ocupa os cargos de liderança, quem vai cantar mais nos cultos, quem vai pregar, isto é, o exercício de dons e ministérios de destaque. E o porquê dessas disputas que já haviam desde o primeiro século na igreja cristã? Por conta da nossa natureza pecaminosa. Ainda que fomos salvos e regenerados, ainda temos a natureza carnal. E, infelizmente, a nossa natureza carnal ama se destacar, ama estar debaixo dos holofotes. E se nós não nos policiarmos, nós somos dominados por esse sentimento carnal, e este padrão que é um padrão mundano. Nós não apenas somos tomados e consumidos por esse desejo de ocupar apenas posições de proeminência, como temos a tendência de elevarmos e bajularmos pessoas que ocupam essas funções, porque de fato foram chamados de Deus para isso. E quando você olha no mundo, exatamente este é o padrão do mundo. Eles têm lá os artistas deles, as estrelas, como dizem, né? E quando nós contemplamos o cenário no meio gospel, nós percebemos que em alguns ambientes não é muito diferente. Cantores e pregadores, em que muitos deles, na verdade, foram levantados por Deus, são tratados como verdadeiros popstars, por conta das posições de destaque que ocupam. Por conta desses fatores, isso suscita ainda mais o interesse, o desejo de muitos na igreja exercerem apenas dons espirituais que estão em evidência dentro da igreja. E todas as vezes que eu não compreendo esse fator, isto é, o culto racional só é possível quando eu compreendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, que diz respeito ao entendimento de qual dom eu tenho, qual o meu chamado e onde Deus quer que eu venha exercer este dom. Todas as vezes que eu não tenho esta compreensão, eu sou levado a cobiçar ou desejar apenas as posições que são mais notórias dentro da igreja. Nós percebemos isto, por exemplo, dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto sofria este problema. E
Todos aqueles cristãos, por exemplo, queriam o dom de línguas, variedade de línguas, profecia, porque eram os dons que habitualmente dava destaque dentro da igreja. Ele que falava em línguas, o que profetizava. E, de repente, todo mundo começou a falar em línguas e profetizar, querer profetizar ao mesmo tempo. E Paulo, então, vai corrigir esse problema lá no capítulo 14, de 1 aos Coríntios. Então, Paulo está apresentando aqui, no versículo 4, que nós somos um corpo, mas temos muitos membros, e nem todos terão a mesma função. Irmãos, preste atenção. Não tem como haver 5, 10, 20 pastores presidentes. Uma igreja é um pastor só. Você imagina uma igreja local que seja conduzida por 2 ou 3 pastores. O problema é que isso não vem causar na igreja. Então, por exemplo, o cargo de liderança que diz respeito ao pastor é único para cada congregação. E é assim que a igreja de Cristo é mantida. Então, existem funções, existem ministérios e dons específicos que poucos são escolhidos para exercer tal função. Isto é, não tem espaço para todos. Entretanto, infelizmente, a busca da maioria é justamente por estes dons. Eu sempre gosto de usar o exemplo de José. Né? Muitos talvez desejariam ser o governador do Egito. Entretanto, cadeira para governador surgiu apenas para um único, que foi José. Então, essa ideia de imaginar que a cadeira lá pode ser para tantos, ela é ilusória, não condiz com a realidade. E nós, como cristãos, devemos ter maturidade suficiente para entendermos que o culto cristão, o nosso serviço que prestamos ao nosso Deus, deve ser feito com entendimento. Ele deve ser um culto racional. E só existe racionalidade à medida que você vai compreendendo o propósito do seu chamado, o dom que Deus confiou a você e onde especificamente Deus quer que você exerça o seu dom espiritual. Porque às vezes você compreende o seu dom, mas eu só quero exercer o meu dom nas grandes catedrais. E nem sempre é assim. Eu me lembro, por exemplo, a primeira congregação que eu fui dirigir. Primeira congregação, longe de casa, uma congregação com aproximadamente 20, 25 membros. Aparentemente algo totalmente estranho, né? Alguém que já dava aula de teologia, sempre pregando seminários, mas eu tinha convicção absoluta de que tinha chegado o momento de eu começar também a dirigir igreja. Então eu, a minha esposa, a família, fomos com muita alegria naquela pequena congregação, onde ficamos ali basicamente 2 anos. Alguns até diziam, pastor Ivan, mas lá no Jorge Éter, longe, um lugar composto por chácaras, né? Pessoas bem simples. Mas, irmãos, pensa um período em um local onde Deus nos abençoou ricamente em todas as áreas. Foi o período que estivemos naquela congregação. Deus nos abençoou ministerialmente, espiritualmente e, inclusive, materialmente. Um lugar pobre e, de repente, nós começamos a ajudar as pessoas ali nas necessidades deles. E nisso Deus começou a nos abençoar materialmente, mais e mais de uma forma surpreendente, nós ali abençoando aquela obra, principalmente a minha esposa, que tem um coração muito mole. Então, durante aqueles 2 anos que ficamos ali, semeamos muito naquela terra, foi um período que Deus nos abençoou por demais. Mas desde quando fui assumir aquela congregação, eu já fui consciente de que Deus queria que estivéssemos naquele local. Então, além de nós termos que compreender qual é o nosso chamado, qual é o nosso dom, nós devemos ter convicção de onde é que Deus quer que venhamos exercer o chamado, exercer o dom que Ele nos confiou.
Tudo isso faz parte da perfeita, boa e agradável vontade de Deus no que diz respeito ao nosso chamado, no que diz respeito ao culto racional que devemos oferecer a Ele. Aliás, irmãos, quando nós compreendemos esta vontade de Deus, tudo fica mais fácil. Os problemas são bem menores. Mas quando nós não compreendemos, não enxergamos esta vontade, nós temos uma tendência muito grande de sermos murmuradores, de sermos reclamões em qualquer circunstância, achando às vezes que alguém está agindo fora da direção de Deus, em nos confiar certa responsabilidade em certos locais. Mas à medida que nós vamos nos desprendendo dos padrões mundanos, desta forma do mundo, e vamos sendo renovados, a nossa mente vai clareando, nós vamos tendo convicção daquilo que Deus quer na nossa vida, da maneira que venhamos então cultuá-lo racionalmente. E Paulo prossegue nos dizendo no texto bíblico, versículo 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos muitos, mas somos um, e individualmente somos membros uns dos outros. Isto é, na obra de Deus, no que tange o culto racional, nós somos membros uns dos outros. Nós não podemos servir de forma isolada. Não tem como fazermos uma redoma de vidro e não termos interações um com os outros. Você já prestou atenção que às vezes tem pessoas dessa maneira na igreja? Pessoas que vivem uma vida isolada, não têm relacionamento pessoal, não têm relacionamento ministerial e por vezes procura independência ao invés de dependência um do outro. Este é um grande problema, que aponta o fato de que o culto não está sendo racional, de que a vontade de Deus ainda não foi compreendida. Pois a igreja, que é composta por esses diversos membros, e Paulo vai falar aqui dessa característica, né, que somos membros uns dos outros, aponta para esta unidade e esta dependência que há de nós, uns para com os outros. É impossível, irmãos, nós fazermos a obra de Deus a sós. É impossível nós atuarmos com sucesso com o nosso dom espiritual, seja qual for este dom ou ministério, de forma independente. Nós precisamos uns dos outros para exercermos o nosso dom, para edificarmos a igreja de Cristo. O culto só funciona com a comunhão e a unidade de todos esses membros, cada um exercendo o seu ministério, cada um oferecendo o seu culto racional, com o seu dom espiritual, mas também na dependência dos dons espirituais que Deus tem conferido aos demais irmãos e aos demais membros do corpo de Cristo. Então, esta ideia de independência, de que eu tenho tal dom espiritual, eu faço e acontece, ela não é uma ideia bíblica. Na verdade, essa é mais uma manifestação e uma tendência da nossa natureza carnal, que é totalmente reprovável nas Escrituras Sagradas. E Paulo prossegue no verso 6, nos dizendo: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons. Aqui é um outro detalhe. Os dons são distintos e variados. Há diversos dons na igreja de Cristo. Eu lembro antigamente quando
aquelas pessoas que não tinham acesso ao microfone, ao púlpito, seja para cantar, para ministrar ou até fazer uma oração, aquele crente que vem, congrega ali e vai embora para sua casa. E alguém dizia assim: eu sou apenas um membro de banco. Lembra que se falava isso? Era como se a pessoa sentisse que ele não tivesse dom algum. E, na verdade, nós bem sabemos, né, que antigamente, quando as igrejas eram compostas por bancos, né, membro de banco sempre foi prego e verniz. Né? Todo o salvo é um membro do corpo de Cristo. E todo o salvo tem pelo menos um dom espiritual. É impossível alguém ser salvo, estar em Cristo, ser um membro do corpo de Cristo e não ter pelo menos um dom espiritual. Então, o corpo de Cristo, ele é composto por esta diversidade, no sentido de que todos nós, todos, sem exceção, têm o seu dom espiritual. Porque, obviamente, o dom espiritual não diz respeito apenas aos ministérios que são exercidos especificamente a partir do púlpito, o microfone, através da liderança pastoral, através do ensinamento, da pregação, da exposição da palavra, através do louvor e tantas outras atividades. Os dons espirituais são muito mais do que estes que são exercidos aqui a partir da tribuna. Aliás, a maioria dos dons espirituais, eles são exercidos fora do templo, fora do momento do culto. Conforme nós vamos ver aqui alguns detalhes à medida que Paulo vai desenvolver os dons com os quais nós oferecemos o nosso culto racional ao nosso Deus. O verso 6, então Paulo diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, mais uma vez, Paulo vai deixar claro que esses diversos dons são conferidos a nós com base na graça divina. Não é por mérito, não é por esforço, não é por qualquer questão pessoal. Eu me lembro, por exemplo, no início da minha jornada cristã, que eu orava e buscava muito alguns dons espirituais, e de repente eu percebia que um dom espiritual que eu buscava, Deus concedia para um ou outro, e não era uma pessoa que, como nós fazíamos muito na época, né, subia com constância no monte para orar, que tinha aquela vida santificada. Às vezes aquele crente meio relaxado, né, usar essa linguagem, e do nada Deus o renovava e lhe concedia ali um dom, ou pelo menos manifestava aquele dom com mais evidência, e eu ficava sem entender aquilo. Até que, estudando, logo eu compreendi que os dons espirituais não têm a ver com o fato de ser mais ou menos santo, porque dentro da igreja de Cristo, no corpo de Cristo, é normal. Existem aqueles irmãos que vivem um padrão de vida mais elevado, que tem uma vida mais santificada, mais consagrada, ao passo que existem aqueles que vivem um pouquinho mais distantes de Deus, que às vezes cometem mais falhas. Entretanto, quando Paulo fala que os dons são conferidos por graça, Paulo está justamente explicando que estes dons não é por mérito humano, é um favor que Deus concede a determinados membros do corpo de Cristo, porque, afinal de contas, o objetivo do dom não é beneficiar o portador em si, mas é beneficiar e enriquecer, principalmente, a igreja no coletivo, um todo. Então, neste sentido, é que a graça de Deus opera. Quando Deus concede algum dom espiritual para um membro da igreja, ou aviva este dom na vida de um crente que está meio apagado, Deus, na verdade, está preocupado com a igreja, porque aquele dom ali vai servir como bênção para a congregação,
para a edificação, para o crescimento, tanto numérico como espiritual, ou seja, maturidade cristã na vida da igreja, através daquele dom espiritual que foi concedido ou foi reavivado na vida de determinados membros do corpo de Cristo. E Paulo prossegue nos dizendo: segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Olha que interessante, Paulo vai tratar aqui então da profecia. É um dos primeiros dons que Paulo vai colocar nesta lista. A profecia que nós devemos entender de duas formas. É aquela mensagem de Deus que revela tanto o passado como o presente e o futuro, e ela se dá pela exposição das Escrituras, ou, como nós pentecostais cremos e experimentamos, através da manifestação do dom profético. Quando Deus usa um ou outro servo para nos falar questões específicas da nossa vida. E Paulo vai dar uma característica interessante sobre a manifestação deste dom. Ele vai nos dizer que este dom deve ser segundo a medida da fé. E aqui, para medida da fé, no grego, nós vamos ter analogia tes pistel. Pistel é fé. Analogia é o que nós temos em português como analogia. Paulo está dizendo que a profecia, ela deve ser análoga à fé. E fé aqui não é o ato de crer. Fé aqui é o conjunto de crenças que nós temos. Fé aqui diz respeito às doutrinas bíblicas aqui reveladas. Isto é, Paulo está dizendo que a profecia, seja por meio da exposição bíblica ou através da manifestação direta do dom profético, deve ser idêntica ou semelhante às Escrituras sagradas. Deve ter por fundamento as doutrinas reveladas. Isto é, qualquer exposição ou manifestação do dom profético que não se harmoniza com as doutrinas bíblicas reveladas nas Escrituras sagradas, devem ser rejeitados. Então, essa ideia, por exemplo, de profecia, que contraria as Escrituras sagradas, Paulo está deixando claro aqui que não é profecia da parte de Deus, né? Nós vivemos dias em que meio que está na moda aí em algumas igrejas a tal da profecia, né, para revelar CPF, placa de carro, um monte de coisa aí que não tem propósito, não tem objetivo, porque profecia tem objetivos específicos, consolar, exortar e assim por diante. E Paulo está dizendo que o padrão, o critério para validar tal profecia é justamente as Escrituras sagradas, isto é, a fé cristã, as doutrinas que professamos. Na sequência, Paulo vai apresentar aqui mais alguns dons espirituais. Versículo 7. Se é ministério, ministério aqui é diaconia no grego, né? Se é ministério, que seja ministrar. Ministério aqui, irmãos, envolve todas as atividades e serviços que são realizados na casa de Deus para beneficiar o culto. Isso envolve, por exemplo, desde aquele que limpa o templo, como aqueles que tocam seus instrumentos, para que o louvor fique mais agradável, como qualquer outra atividade que possa ser realizada, tanto no momento do culto, como fora do culto, principalmente. Qualquer atividade que não é detalhada nas Escrituras, ela se encaixa nessa diaconia, porque tratam-se de serviços gerais, que Deus capacita alguns servos para que com alegria eles venham exercer estas funções que são necessárias para o bom andamento da obra de Deus. Na sequência, Paulo vai dizer, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Este é praticamente o único dom que Paulo vai dizer que é necessário que haja dedicação. Isto é, o ensino é diferente do evangelismo. Um evangelista, por exemplo, ele vai pregar aquela mensagem simples e básica do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
apresentando o caminho da salvação para o pecador. Entretanto, aquele que ensina, ele precisa conhecer as doutrinas bíblicas. Ele precisa ter uma compreensão muito mais ampla. E é impossível chegarmos a tal compreensão sem dedicação, sem horas de leitura, de estudos, sem oração para que Deus venha abrir o entendimento, para se compreender a revelação bíblica. Então é impossível o exercício do dom ou de um ministério de ensino, um ministério bem-sucedido, sem que haja tempo de dedicação. Então, nesse ministério, nesse dom, nós temos essa característica exclusiva, tem que haver dedicação. E o verso de número 8 vai nos dizer, o que exorta, use este dom em exortar. Irmão, exortar aqui não é ficar chamando a atenção. Exortar aqui é a ideia de encorajamento àqueles que estão desanimados. É quando você, por exemplo, visita alguém ou encontra algum crente que está abatido, que às vezes está faltoso nos cultos, às vezes até mesmo por algum deslize, e você vai trazer uma palavra de exortação, isto é, uma palavra de ânimo, encorajando este irmão a retornar, a frequentar os cultos com mais frequência, como anteriormente talvez o frequentava. Este ou esta é a exortação. Na sequência, Paulo vai dizer, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado. Então, o presidir também aqui é um dom, é uma capacitação que vem do Espírito Santo. E na sequência, Paulo vai dizer, o que exercita misericórdia, que o faça com alegria. O que exercita misericórdia é aquele que socorre os santos nas suas necessidades. É aquele que, quando fica sabendo que alguém está desempregado, está passando por uma situação difícil, ele vai com alegria fazer uma visita, não somente para fazer uma oração, mas para levar ali tudo que é necessário para suprir uma necessidade temporal daquela casa. Paulo está dizendo, por exemplo, que este é um dom espiritual, é um dos, dentre tantos, que são exercidos fora do momento do nosso culto coletivo. E este dom deve ser praticado, exercido com alegria. Imagine que chato, irmão, alguém fazer visita, alguém socorrer quem está passando uma necessidade e ir de má vontade e depois sair murmurando e até mesmo espalhando a situação daquele o qual ele visitou. Que coisa desagradável. É por isso que Paulo fala que tem que haver alegria no exercício deste dom. Então, para nós finalizarmos o nosso estudo esta noite, todos esses detalhes, esses dons, dizem respeito a como nós vamos cultuar ao nosso Deus. Ao fato de que quando nós compreendemos o nosso dom, o nosso chamado, e onde Deus quer que venhamos exercê-lo, nós estamos compreendendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E assim estamos, então, oferecendo o nosso culto racional a Deus, do qual Ele recebe com muita alegria. Que Deus abençoe a todos, muito grato pela oportunidade. Bem, irmãos?